Eu queria começar esse papo te perguntando como que você fez essa transição de... A gente se acostumou vendo você ali comentar futebol. Eu, por exemplo, te conheci falando sobre futebol e de repente a gente liga um dia a Jovem Pan num programa de debate político e estava lá Fábio Piperno. Como é que foi essa transição? Como é que isso aconteceu? Olha, existe uma transição profissional porque eu recebi um convite em 2021 e topei. Mas assim, a intimidade, a ligação com o tema, ela Uhum, sempre aconteceu. uhum, Mas desde que eu tinha 10, 12 anos, então, eu morava em Araçatuba, nasci em Araçatuba e desde, enfim, garotinho e tal, eu sempre fui muito acostumado a ler jornal, porque meu pai assinava o Jornal da Cidade e a Folha de São Paulo. Então, sempre dois jornais em casa, e os dois temas que eu desde sempre gostei eram esporte e política. Então, eu tinha lá 10, 12 anos, eu pegava o jornal, ficava lá, meu pai ia trabalhar, então eu ficava lendo lá futebol e tal, né? Basquete, porque naquele tempo também os cadernos esportivos, eles engraçado isso, né? Enfim, as novas gerações nem fazem ideia, mas noticiavam até campeonato de xadrez. Então, vai. Quando eu era lá garotinho, eu me lembro, por exemplo, das notícias e dos jogos de xadrez, dos grandes torneios que o Mequinho disputava. O Mequinho, para quem não sabe, isso é coisa de velho, né? Henrique da Costa Mequinho. O Mequinho era um brasileiro que, para muitos, era assim, a grande aposta ocidental, depois da aposentadoria do americano Bob Fischer, para desafiar o poderio soviético no xadrez. E o Mequinho era um garoto prodígio, 20 e poucos anos e tal. E aí o Mequinho perde um desafio lá em 77, 8, para um soviético chamado Lev Polugaevsky, tipo assim, nas oitavas de finais aí do que era o campeonato mundial na época, que tinha enfim, um regulamento meio estranho, não? Então o Mequinho fica fora da disputa e depois disso o Mequinho ele entra em umas questões existenciais aí e praticamente se afasta, e aí o Brasil nunca mais falou em jogo de xadrez quase, e aí gradualmente isso foi sumindo das páginas dos grandes jornais. Mas todo dia tinha a página do Turf, notícias de basquete, notícias de vôlei. Um dia, por exemplo, eu fui fuçar num arquivo de jornais aqui da cidade de São Paulo dos anos 60, tinha notícia de polo aquático na primeira página do jornal. Então, a cobertura, isso era muito engraçado, porque assim, se a gente pegar 50, 60, 70 anos atrás, os jornais tinham uma cobertura esportiva, curiosamente, muito mais abrangente do que hoje. Não só em relação aos noticiários dos times, mas também sobre a quantidade dos esportes que eram temas, né, das grandes coberturas. No Rio de Janeiro, lá atrás, por exemplo, era muito comum os caras darem competição de remo na capa. uhum. Isso gradualmente foi sumindo. Bom, mas tudo isso para dizer que eu gostava também muito de política. Então eu tenho muita memória dessa época, de fatos que aconteceram. Então, e isso nunca foi algo do qual eu tenha me distanciado. Aí eu vim morar aqui em São Paulo para fazer faculdade de jornalismo, aqui do lado, na Casper Libre, o ano das diretas já e tal, aquela coisa toda. O consumo da informação política era full time. A gente comprava os jornais de outros estados aqui nas bancas e tal. Então, é claro que essa era a matéria-prima mesmo do dia a dia. Aí eu me formei, fui tentar trabalhar com jornalismo, um monte de bico e tal, né? E mais tarde, isso eu tinha 25 anos e tal, eu entrei no curso de Sociologia e Política, na Fundação Escola de Sociologia e Política, que fica lá na General Jardim. Hoje é um prédio bonito e tal. Naquela época era só o casarão que fica hoje ao lado do prédio, enfim, o casarão dos anos 30, porque aquela foi, aliás, a primeira faculdade de sociologia implantada aqui no Brasil, só que na época era ligada à USP. Então, aí migrei de área e voltava e fui fazer assessoria, fazer um monte de coisa, mas sempre consumindo muita informação política. Aí houve um momento em que eu fui fazer, inclusive, um preparatório para o Itamaraty, mas aí durou uns 3 meses, parei. Então, eu sempre gostei desses temas. E mais recentemente, então, em 2021, eu ainda trabalhava na Bandeirantes,
quando um amigo me fez um convite para trabalhar no programa 3 em 1 da Jovem Pan. Falou, vem aí, faz uns... Enfim, participa de algumas edições do programa como convidado, para servir meio como piloto e tal. E fiz fiz dois, falei, pô, é aqui mesmo que eu também quero passar a conviver. No começo foi muito estranho, porque eu trabalhava no Band Esportes e trabalhava na Jovem Pan fazendo um programa de política, um programa duro, um programa tenso. Aí acontece uma outra coisa engraçada. Eu assinei o meu contrato em setembro de 2021. No dia, acho que 27 de outubro, a Jovem Pan vira TV. E aí a Jovem Pan vai para o 576. O Band Esportes era o 575. Aí eu fazia o programa G4, com a Marília Ruiz, o Arnaldo Tironi, depois o Massini entrou, amo, aliás, esse quarteto aí. E o programa acabava às 3 da tarde, às 4 eu estava na Jovem Pan. Então, o cara me via lá no 575 falando de esportes, aí se ele mudasse de canal uma hora depois, para o 576, ia me reencontrar fazendo política. Aí andaram achando aquilo meio estranho e tal, e enfim, acabei vindo praticamente de mala e cuia aqui para a Jovem Pan. Em fevereiro de 22 eu deixo o Band Esportes, aliás, em março. Até recentemente eu trabalhava simultaneamente na N Sports, que é um belíssimo projeto, já é a quarta temporada em que a N Sports ela transmite campeonatos brasileiros das séries A e B pro exterior. Eu fiz isso desde o começo do projeto, tive que deixar como integrante, né, do quadro fixo por questões pessoais, mas também adoro todo mundo que trabalha lá e tal. Gosto demais do projeto, são caras inovadores, arrojados. De vez em quando ainda faço algum freela por lá. Mas toda hora me perguntam, e aí, você gosta mais disso ou daquilo? Eu não sei, depende do dia. Hoje eu posso falar alguma coisa, amanhã eu mudo de ideia, porque realmente eu gosto muito de ficar com os pés nas duas canoas.